Banco Central do Brasil, indicado pelo presidente Lula, o Gabriel Galípolo, anunciou no início da noite de ontem, como já foi dito aqui em várias oportunidades, porque é matéria de capa de todos os jornais nacional, ele anunciou no início da noite de ontem a decisão do Banco Central de aumentar os juros oficiais do país para 13,25% ao ano. Uma taxa considerada estratosférica, levando-se em consideração os índices de juros no mundo afora. Pois bem, é a primeira decisão do Copom na administração do Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Lula para a presidência do Banco Central. Ele fez o anúncio ontem, admitindo ainda um novo aumento de mais 1 ponto percentual no próximo mês de março. E aí, a nossa taxa de juros poderá aí, se confirmada essa previsão dele, para 14,25% ao ano. Uma taxa que pode-se dizer absurda. O governo federal, a partir do próprio presidente Lula, nada disse sobre essa decisão do Banco Central. Ao contrário do discurso que ele próprio fazia contra os aumentos de juros quando o Banco Central era presidido até o ano passado por pessoas que haviam sido indicadas pelo governo do ex-presidente Bolsonaro. Os governantes, com seus discursos, alguns inverídicos e a quase totalidade demagogos, só contribuem para a desmoralização da autoridade nacional. Aliás, ontem falamos aqui sobre o descrédito das autoridades, destacando um artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo, assinado por Nicolau da Rocha Cavalcante, com o título Reconstruir a Autoridade do Estado. Diz o articulista, o Brasil tem um sério problema fiscal que custa caro ao seu presente e ao seu futuro. Basta ver a consequência imediata, a taxa de juros atual. Ao frear investimentos e premiar a inatividade, ela alimenta desigualdades e dificulta o desenvolvimento nacional. No entanto, antes do desequilíbrio entre despesas e receitas, o Estado brasileiro tem uma deficiência ainda mais grave e prejudicial: sua falta de autoridade. Trata-se de carência comum ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. Talvez se fale hoje, com mais frequência, a crise de autoridade do Supremo Tribunal Federal, de como a Corte vem sendo percebida como órgão político, de como suas decisões, especialmente as monocráticas,
Mas não só elas têm sido vistas como idiosincráticas, instáveis, casuísticas. Certamente, no panorama institucional brasileiro, o Supremo tem hoje especiais desafios de autoridade, mas ele não é caso isolado. Por diferentes trajetórias e razões, o governo federal e o Congresso Nacional também vivem crises similares, com consequências negativas sobre todo o país. Há aqui um ponto importante. Não basta ter o poder legal concedido pela Constituição para ser funcional, para ser capaz de enfrentar eficazmente os problemas nacionais. O Estado precisa dispor de autoridade. Por maior que seja seu tamanho, por mais forte que seja sua influência, por mais amedrontadoras que possam ser suas ameaças, o Estado necessita contar com o reconhecimento por parte da sociedade civil da legitimidade do exercício do seu poder. Sem autoridade, o exercício do poder estatal é não apenas desgastante e conflituoso, mas frágil, instável, menos funcional do que poderia e deveria ser. E eis a crua realidade. As pessoas percebem tal fragilidade, instaurando um desastroso círculo vicioso. E continua o artigo do Nicolau da Rocha Cavalcante com o título de Reconstruir a autoridade do Estado. A autoridade do Estado Nacional, do Estado Unidade Federativa, do Estado Município, ela tem que ser a partir de sinceridade. Não vale esses discursos inverídicos, demagogos. Isso só desautoriza a autoridade. O discurso do presidente Lula de ontem, escrachando o presidente do Banco Central, não é o de hoje, que o presidente do Banco Central é pessoa sua, indicação dele, mas está com a prática que era utilizada pelo seu sucessor. O governador Eumano de Freitas exonerou ontem do cargo em comissão de secretário executivo do Meio Ambiente e Mudança do Clima, integrante da estrutura organizacional da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima, a partir de 29 de janeiro de 2025, ontem, o senhor Fernando Bezerra. O senhor Fernando Bezerra, que vem a ser sogro do ex-governador do estado do Ceará, Ciro Gomes. Mas o Fernando Bezerra estava no cargo por outras ligações políticas. Fernando servia ao governo do estado do Ceará ainda desde a época dos coronéis da política cearense, o Adalto Bezerra, o César Calles e o Virgílio Távora. Ele, Fernando Bezerra, durante muitos anos,
atuou como um dos diretores do Detran. A propósito de Ciro Gomes, nos últimos dias circulou a informação sobre uma decisão judicial que determinava a penhora de um seu veículo para pagamento de honorário advocatício. Para uns, a notícia era propagada com a finalidade de desgastar politicamente o ex-governador cearense, enquanto que para outros a notícia só demonstrava o seu desapego ao dinheiro do erário. Ciro, como já disse em mais de uma oportunidade, várias até, abdicou de pensão como ex-prefeito de Fortaleza, de pensão como ex-governador do Ceará e de pensão parlamentar. Ele foi deputado estadual e foi também deputado federal. O deputado estadual Heitor Ferrer publicou ontem em suas redes sociais uma crítica ao governo do estado do Ceará sobre a desativação do Hospital José Martiniano de Alencar e fechamento de outros leitos para justificar a abertura parcial do Hospital Universitário do Ceará, já a partir da próxima semana. A crítica do Heitor, ele, aliás, já havia feito aqui na TV da Transparência, numa das suas entrevistas publicadas ao meio-dia. Vamos ouvir o que ele diz nas redes sociais sobre isso. Pessoal, está aqui uma notícia que está em todos os jornais do Ceará hoje. O governo Elmano quer transferir o Hospital José Martiniano de Alencar, que era um antigo hospital da polícia, novamente para a polícia. Esse hospital é SUS, atende a todos os cearenses. E era um hospital que, por exemplo, quando na época dos militares, ele fez 281 cirurgias ano. Em 23, esse hospital fez 3.937 cirurgias. Esse hospital fez 1.809 exames laboratoriais e é um excelente laboratório, é de excelência. Ele fez 1.073 estereoscopia todo esse tempo que está na atividade SUS. Ele fez fisioterapia em 559 mil cearenses. Portanto, devolver isso aqui para a polícia não é a solução. A polícia tem todo o nosso apreço. Nada se vota contra a polícia na Assembleia Legislativa. O governador poderia devolver para a polícia o próprio Hospital César Calles, que ele vai fechar. Vai fechar o César Calles, coloca o hospital para os militares no Hospital César Calles, não nesse hospital, que ele tem uma produtividade maior do que o próprio Hospital Geral de Fortaleza, o HGF. Portanto, nós vamos reagir, o Ministério Público Estadual e Federal estão agindo, e eu, como deputado, vou agir institucionalmente para não deixar que isso aconteça, tá bom? Bom, ontem mesmo já tomou-se conhecimento de uma decisão do governo do Estado, uma decisão prática, desativando esse hospital e maternidade José Martiniano de Alencar. Foi publicado no Diário Oficial de ontem um termo de rescisão bilateral do contrato 853/2024, firmado entre a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar, e a empresa Cooperativa de Trabalho
Multiprofissional de Saúde do Estado do Ceará. Diz lá esse termo de rescisão. O Estado do Ceará, através da Secretaria de Saúde do Estado, Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar, estabelecido na Avenida Almirante Barroso, número 600, Praia de Iracema, Fortaleza, Ceará. Rescindido o contrato que havia sido celebrado com a empresa Cooperativa de Trabalho Multiprofissional de Saúde do Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito privado. Essa rescisão já está valendo, óbvio, desde ontem. A promessa do governo é de abrir parcialmente o Hospital Universitário da Universidade Estadual do Ceará, já a partir da próxima semana. Ele será administrado pelo ISGH, uma OCIP que já administra vários hospitais do estado do Ceará. Nós estamos tentando uma entrevista com o médico, o doutor Carlos Roberto, conhecido como Cabeto, que foi secretário de Saúde do Estado do Ceará, que foi quem pensou esse hospital universitário da UES, mas com um outro sistema de funcionamento, diferente do que está sendo, bem diferente do que está sendo anunciado agora pelo governo do estado do Ceará. Com essa informação, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje neste primeiro bloco de notícias.